de refletir, entender onde está errando para encontrar um novo caminho. Nem acho que esse jogo de ontem seja um jogo para avaliação nesse sentido ou coisa do tipo, mas queria fazer esse registro aqui sobre as palavras do Fernando Diniz na entrevista coletiva de ontem. E sobre o time, o Cruzeiro é uma grande incógnita, né? O Cruzeiro fez grandes investimentos para essa temporada em jogadores que vêm em baixa há algum tempo. O Cássio vinha mal no Corinthians, por isso se tornou reserva. O Fagner virou reserva do Mateuzinho. O Gabriel viveu 2 péssimos anos no Flamengo. O Dudu virou reserva no Palmeiras. Machucou-se, é verdade, mas não conseguiu se colocar numa situação física para jogar. Então, muita gente olha para esse pacote, jogadores consagrados, e espera que o Cruzeiro vai montar um time que vai ganhar de todo mundo. E na prática, muitas vezes, não é assim. Então, para mim, o Cruzeiro está muito longe de ser aí o super Cruzeiro, vai ganhar de todo mundo, é o novo malvadão, né, o Cruzeiro, para muita gente. Não, acho que a gente tem que ter bastante calma e esperar os jogos mais competitivos da temporada, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Nem a Copa Sul-Americana acho que serve para fazer esse tipo de avaliação. Copa do Sul-Americana é um torneio que, sem fazer muita força, você consegue chegar muito longe. Eu sempre gosto de usar o exemplo do São Paulo. Quando o São Paulo foi finalista contra o Independiente Del Valle, São Paulo foi usando time reserva até a semifinal da Copa Sul-Americana. Jogou a primeira fase inteira com time reserva. Teve um dos jogos que jogou até com um time formado só por jogadores de Cotia e foi avançando, porque é um torneio de nível muito baixo, nível técnico, né? Ali das quartas para frente, que às vezes começa a ter uma dificuldade maior. O Corinthians, com todos esses problemas que enfrentou nos últimos anos e com elencos até um pouco abaixo da crítica, não esse último, mas de forma geral, nas últimas temporadas, chegou 2 vezes seguidas à semifinal da Copa Sul-Americana. Então é o Campeonato Brasileiro. Quando ele começar, a gente vai poder, de fato, fazer uma avaliação melhor a esse time que causa, para muitos, muita expectativa, mas é preciso ter um pouco de calma. Fernando Diniz, né, com 35 minutos do segundo tempo, ele foi vaiado pelo torcedor, né, puxaram aquele coro, ei, Diniz, vai tomar... E aí ele disse na coletiva que a torcida tem razão e que a única maneira de consertar isso, né, de mudar, apenas com desempenho dentro de campo e com vitórias. Mauro César tá aí, as publicações do Cássio nas redes sociais, depois da derrota do Cruzeiro, a falha do Cássio. E assim, quando ele chegou ao Cruzeiro, assim como outros jogadores, né, Dudu, que também é ídolo lá no Palmeiras, jogadores que tem história, né? Só que em outros clubes e agora estão construindo essa história no Cruzeiro. A gente falou, tudo que eles conquistaram, deixa de lado, fica em segundo plano, porque agora é Cruzeiro, agora é outra coisa. Agora eles vão ter que construir um novo capítulo, uma nova página, Gabigol também no Flamengo, Fagner no Corinthians, enfim, agora é outra história, Mauro. E parece que o Cássio está se escorando aí nos títulos que ele conquistou pelo Corinthians. Que, na verdade, para o torcedor do Cruzeiro isso não tem a menor relevância, né? Só vale o seguinte, esse cara tem um currículo, agora importa para o torcedor do Cruzeiro o que ele pode fazer pelo clube. Até agora que ele tem, assim, todo respeito à história do Cássio, que é sensacional, né? Que ele tem uma derrota numa final, em que o time jogou muito mal. E ele também não se destacou. Foi a derrota para o Racing na final da Copa Sul-Americana. É isso que o Fernando Diniz, o Cássio e os jogadores que estavam lá no ano passado têm no currículo no Cruzeiro, né? E agora esses que chegaram são jogadores que têm que provar que ainda podem ser importantes. Ele também, né? Ele também. Mas você vê como rede social, reclamação, não só vai no estádio, né? Como isso incomoda, o jogador vai para a rede social também, aí os caras vão comentar. E, enfim, acho um gesto parece um gesto meio desesperado esse. Muito precoce até, muito cedo. Deve ter recebido de mensagem, né? Aquilo que a gente comentou até em outro ponto aqui do programa. E o jogador responde, né? O jogador responde e, enfim, a fase também não é boa. Só para lembrar também, o Cássio, ele sai do Corinthians em baixa, né? A gente citou aqui vários jogadores que se transferiram para o Cruzeiro, que são ídolos em outros clubes, mas também deixaram esses clubes em baixa, na reserva aí, Dudu também na reserva do Palmeiras e assim por diante, Fagner na reserva do Corinthians, o Eduardo, que não era necessariamente um titular do Botafogo. Flávio Prado, o que você achou dessas declarações do Cássio, né? Mudou a foto de perfil, uma montagem, os títulos que ele conquistou pelo Corinthians e também essa declaração, né, que ele deu, essa publicação que ele fez nas redes sociais, Flávio. Bom, eu sempre falo que eu penso em rede social, né? Deixa a rede social lá e você aqui. Eu não teria passado esse tipo de recibo, não muda nada. Isso só significa que ele se incomodou com aquilo. E isso não muda nada. As taças que ele ganhou continuam ganhando, não tem nada que... Eu não faria isso. Eu realmente, sempre falo, não dou a mínima para isso. O que pensa em rede social, a favor, contra, não estou nem aí. Eu não acompanho, não tenho. Uma pessoa que cuida disso para mim, o que presta até ela me fala, o que não presta, nem... Não, eu acho que eu não faria isso.
você está dando muita importância para aquilo que não tem importância. E com relação ao Cruzeiro, criou-se uma expectativa em cima de alguma coisa que não tem cara que possa dar certo. Nunca teve. O Cruzeiro contratou uma série de jogadores midiáticos, quase todos, ou praticamente todos, numa descendente muito forte da carreira. Então criou-se mídia, o lançamento, a apresentação do Gabigol, do Dudu, foi aquela coisa toda e tal, mas né, uma coisa é mídia, outra coisa é futebol. Vai ser muito surpreendente se esse time virar. Porque, como a gente já citou aqui, um monte de jogadores que têm história sim, não vai desrespeitar a história de todos, eles têm histórias ótimas, mas estão numa fase descendente da carreira. Você junta vários jogadores com uma história importante, mas numa fase final de carreira, parece mais o jogo de final do ano, né? O jogo do Zico, do que propriamente um jogo competitivo. Então, aí jogadores, tem qualidade e tal. Eu acho que é difícil o Cruzeiro dar certo. Agora, não tem a menor importância ganhar ou perder do Atlético no Campeonato Mineiro, né? Não tem nada, zero. A importância é zero. E aí o Cássio se importa com o que falaram no jogo que ele perdeu com o Atlético. Aí eu, sinceramente, não sei por que as pessoas dão importância para isso. Sinceramente. É certo dizer que o Cruzeiro 2025 reúne mais dúvidas do que certezas para essa temporada aí que tá chegando, Flávio? Claro que é só Campeonato Mineiro, né? Só tá começando o ano, mas... Eu não tenho dúvida, não. Eu acho que não vira. Você já crava aqui, não vai virar. Desde o começo. Eu sempre falei que eu acho que é um projeto com muita dificuldade de dar certo, porque é um projeto de mídia, não é um projeto de futebol. Esse é o ponto. Então, eu não sei se houve